Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 5. Reencontro. Ao término de 233, numa sala singela da Igreja de São João, em Leão, pequena assembleia de companheiros se instalara para o exame de assuntos urgentes relacionados com a obra do Evangelho. 3 homens de idade avançada e um outro, em plena madureza, discutiam as necessidades do movimento cristão. O Império vivia assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. Em Roma, a situação era das mais graves. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã em Leão mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O mais jovem integrante do conjunto era o irmão Corvino, que advogava a causa dos enfermos abandonados e infelizes. Se desprezamos o próximo, comentava ele, inflamado de confiança, como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos da infinita bondade. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra de regeneração. Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo, que lhe anuncia a chegada do Salvador. Um enviado celeste procura José da Galileia, em sonho, para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E erguendo-se o Mestre Divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. Sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Limpa os leprosos da estrada. Estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os. Restitui a visão aos cegos. Reergue Lázaro do sepulcro. Restaura doentes. Reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal. Infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conversa amorosamente com os 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhes as almas para o mais alto. E depois dele, os apóstolos abnegados continuam-lhe a gloriosa tarefa do reerguimento humano, prosseguindo no ministério do esclarecimento da alma e da cura do corpo, devotando-se ao Evangelho até o derradeiro sacrifício. Compreendemos a sensatez da exposição, objetou o presbítero Galiano, velho gaulês que se demorara por muito tempo na Patagônia. Entretanto, é preciso escapar às arremetidas do tentador. Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Ajuntou Corvino, seguro de si. Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Organizam pousos solitários, desfiguram-se, atormentam-se e creem auxiliar por esse modo a obra de redenção humana. Mas se devêssemos procurar a tranquilidade própria a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Em que luta condecorar-se-ão
soldado que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador que nada mais faz que contemplar a terra a pretexto de amá-la? Como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido. Ante a pausa que se fez espontânea, Galiano considerou: as tuas ponderações são mais que justas, mas não podemos concordar com o pecado e nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem. Os pagãos nos acusam de ladrões da alegria, acentuou Pafos, um diácono aureolado de cabelos brancos. Acreditam que o Evangelho é um manto de tristeza asfixiando o mundo. E não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas, informou Ênio Pudens, excelente companheiro que o tempo encanecera. Muita gente volta a clamar contra nós, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio, na festa de Augusto, consta um apelo para que sejamos de novo flagelados. E afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. Galiano sorriu e acrescentou: mais um motivo para o insulamento dos que pretendem adorar a Deus sem a perturbação dos homens. A frase reticenciosa ficara no ar, mas Corvino, tocado de profundo ardor pela causa do Evangelho, retomou a palavra decidido. Veneráveis irmãos, admito não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Contudo, creio não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. Estamos numa guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou em holocausto à libertação do espírito humano foi o próprio Mestre, nosso comandante divino. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros em vasta frente de valoroso testemunho sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto das feras e objeto desprezível nos divertimentos públicos. Homens e mulheres, velhos e crianças, têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança num mundo melhor. Não seria lícito trair-lhes a memória. Os adversários de nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida. Mas é que ignoram a lição do benfeitor celeste que nos indicou no serviço da fraternidade a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Hoje, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito como existem no campo da matéria. A vitória do cristianismo, com a livre manifestação do nosso pensamento, é obra que nos compete concretizar. Surgiu o pequeno intervalo da conversação que a palavra de Ênio interrompeu. No que se refere a serviço, nossa posição não é das melhores. Muitas famílias, pressentindo a perseguição, vêm dispensando os empregados cristãos. Ainda ontem, as oficinas de Popônio demitiram 10 companheiros nossos. Mas temos o direito de esmolar para a igreja e a igreja precisa sustentá-los, observou Galiano cuidadoso. Corvino, porém, obtemperou firme. Sim, temos o direito de esmolar. Esse, contudo, é também o direito do mendigo. Não nos cabe, segundo nos parece,
olvidar a produção de benefícios para o mundo. Temos terra disponível, sob a responsabilidade de vários irmãos. O arado não mente. Os grãos respondem com fidelidade ao nosso esforço. Podemos trabalhar. Não devemos recorrer ao concurso alheio, senão em circunstâncias especiais. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutiva. Cabeça vaga é furna de tentações. Creio em nossa possibilidade de auxiliar a todos através do esforço bem dirigido. O serviço de cada dia é o recurso de que dispomos para testemunhar o desempenho dos nossos deveres diante dos que nos acompanham de perto. E o trabalho espontâneo no bem é o meio que o Senhor colocou ao nosso alcance, a fim de que sirvamos a humanidade, com ela crescendo para a glória divina. O explicador ainda não havia terminado quando a porta se entreabriu e um companheiro anunciou: Irmão Corvino, a irmã Pontimiana roga-lhe a presença. O presbítero pediu permissão aos confrades e retirou-se. Na praça pobre de acesso ao templo, que mal começava a erguer-se, uma senhora respeitável esperava-o. Era a guardiã do palácio rural de Opílio Vetúrio. Embora contrariando o esposo, fizera-se amiga fiel da igreja, ouvindo Corvino que lhe amparara a renovação espiritual passo a passo. Não obstante idosa, Pontimiana revelava extrema agudeza nos olhos lúcidos, que sempre refletiam a cristalina bondade de sua alma. Tantas vezes, auxiliada pelo presbítero, convertera-se em prestimosa irmã dele, devotando-lhe estima sincera. Sorridente, saudou e foi logo informando. Cassiano, o menino agora rapaz que o senhor conheceu em Roma, chegou hoje. Tratando-se de alguém cujo destino sempre lhe interessou, vim trazer-lhe a notícia. O semblante do religioso cobriu-se de extrema palidez. Enfim, reveria o filho bem-amado. Quase 20 anos havia decorrido. Constantemente procurava-o no rosto dos órfãos e achara-lhe o carinho no peito das crianças sem lar que o buscavam, trêmulas de frio. Em todas as preces ao Senhor, lembrava-lhe o nome no imo da alma. Consoante as lições do apóstolo que lhe consolidara a fé, consagrara-se ao trabalho da terra. Distanciara-se dos conhecimentos náuticos, renunciara à vocação do comando, amaciara a voz e aprendera a obedecer. Tomando o velho Corvino por padrão renovador, dividia a existência entre o santuário e o serviço comum. Não se tornara famoso em Leão, simplesmente pela abnegação com que se dedicava aos enfermos, curando-os e reanimando-os através da oração, mas também pela arraigada ternura com que se empenhava na proteção à infância. Habitava numa propriedade da igreja com 30 meninos, aos quais servia de mentor e de pai, seguido de perto pela cooperação de 2 velhinhas. Quinto Varro, convertido em presbítero, encontrara nos pequeninos o alimento espiritual da alma saudosa. Apesar da prevenção reinante contra a igreja, a cidade respeitava-o. Os pobres e os infelizes rendiam-lhe rasgado preito de amor. Mas não era somente grande no apostolado da fé. Agigantara-se em humildade, fazendo-se o jardineiro-chefe de 5 residências patrícias. Orientava os escravos com tanta mestria no preparo do solo e na educação das plantas, que conquistara não apenas significativo salário, mas também admiração e preferência. A casa senhorial de Vetúrio incluía-se entre as mansões aristocráticas cuidadas por ele. Captara a confiança dos mordomos e a estima dos servos. Era na extensa propriedade
um cooperador e um amigo. No fundo, Varro sabia que esse era o único recurso de rever Tassiano e oferecer-lhe os braços paternais. Desvelara-se por isso na formação do parque, no meio do qual se levantava a casa de Opílio. Nenhum jardim em Leão se lhe igualava em beleza. Informado por Alésio e Pontimiana, que algumas vezes visitavam Roma, de que o filho era apaixonado por rosas rubras, com elas desenhou vastos canteiros, dando-lhes a figura especial de um coração marginado de flores, em cujo centro acolhedores bancos de mármore, entre repuxos amenos, convidavam à meditação e ao repouso. Trabalhara muito durante os 17 anos que o distanciavam do lar, a fim de merecer o contentamento daquela hora. Fizera-se mais experiente, mais esclarecido. Mantivera longo contato com os mestres do pensamento em várias línguas. Sobrenadara a corrente de aflições do próprio destino e procurara vencer todos os percalços para comparecer, ainda que para sempre anônimo e irreconhecível, diante do filho incessantemente lembrado, com a dignidade do homem de bem. Como fazer face à surpresa daquela hora? Teria forças para abraçar Tassiano sem comprometer-se? A voz de Pontimiana veio arrebatá-lo da obcecante reflexão. Irmão Corvino, o senhor sente-se mal, porventura? Como que acordando de um sonho atormentado, o presbítero recompôs a fisionomia e respondeu, gentil. Desculpe, irmã, estou bem. É que não disponho de muito tempo, tornou ela preocupada. O jovem Tassiano chegou doente. Doente? Sim, tudo indica seja portador da peste maldita. E ante o coração paterno, amargamente surpreendido, continuou. Vim até aqui, não somente para o comunicado, mas também para rogar-lhe o concurso. Atendendo às perguntas que lhe foram dirigidas, a empregada de Vetúrio esclareceu que o rapaz chegara com febre alta e vômitos frequentes, sofrendo inquietante angina que lhe impedia a deglutição. Os escravos que lhe formavam o séquito adiantavam que o moço parecia muito acabrunhado na viagem, piorando, entretanto, somente na véspera, horas antes de alcançarem a cidade. Ela e o marido haviam movimentado todas as providências. Tassiano instalara-se no quarto confortável que desde muito o aguardava e um médico de confiança fora chamado. Não conhecia ainda os efeitos da inspeção, todavia, resolvera pedir-lhe ajuda imediata em razão da experiência que ele, Corvino, adquirira nas tarefas assistenciais que abraçara junto dos pestosos. Sabia de antemão que a casa seria marcada por zona perigosa e que o esposo e ela não poderiam contar senão com servidores incipientes. Não podia esperar a contribuição de romanos prestigiosos. Os patrícios de nomeada, em maioria, estavam em vilas campestres, a longas distâncias, receosos de contágio. O presbítero ouviu, de coração opresso, desejando colocar-se junto do filho para o que desse e viesse. Mas, atento às responsabilidades que o prendiam ao templo, prometeu visitar o enfermo tão logo se desincumbisse das obrigações mais urgentes. Com efeito, ao entardecer, fez-se substituído no lar dos meninos e, à noitinha, dava entrada no aposento do filho. Amparado por Alésio, o jovem agitava-se em náuseas aflitivas. O rosto descarnado denunciava-lhe o abatimento. Por mais que o mordomo apresentasse o religioso, Tassiano, febril, não dava conta de si mesmo. O olhar esgazeado passeava pelo quarto, vagueando, inexpressivo. Enquanto Corvino lhe acariciava a cabeça suarenta, o guardião informava.
há 2 horas começou a delirar. Realmente, findos alguns minutos de pesada expectação, o doente pousou no visitante os olhos empapuçados, alterando-se-lhes o brilho. Indisfarçável interesse se lhe estampou na máscara fisionômica. Contemplou demoradamente o presbítero, qual se houvesse enlouquecido, e tentando afastar a delicada cobertura, bradou: quem trouxe a informação da morte de meu pai? Onde estão os escravos que o assassinaram? Malditos, todos serão mortos. O benfeitor dos enfermos, colhido a queima-roupa por semelhantes palavras, recorreu à prece para não trair-se. Pálido e semi-aterrado, orava em silêncio, enquanto Tassiano, como se entrevisse a realidade nos desvarios da febre, prosseguia gritando: conduzamos a galera até Cartago. Não posso recuar. Conhecerei a verdade por mim mesmo. Faremos o inquérito. Punirei os culpados. Como puder esquecer tamanho delito? Disse-me Opílio que há muitos crimes na sombra e que a justiça é incapaz de todos os reajustes. Mas serei o vingador do meu pai. Quinto Varro será reabilitado. Não perdoarei a ninguém. Aniquilarei todos os patifes. Preocupado, talvez, com a estranheza do irmão Corvino, o esposo de Pontimiana falou-lhe reservado. O rapaz, fora de si, lembra-se do pai assassinado faz muitos anos por escravos nazarenos na embarcação que o conduzia para a África em missão punitiva. E provavelmente porque o interlocutor apenas se manifestasse através de monossílabos, acrescentou: Quinto Varro era o primeiro marido da patroa. Consta que viajava rumo a Cartago, incumbido de providenciar o castigo de vários cristãos insubmissos, quando foi apunhalado por servidores irresponsáveis e inconscientes. Arejou um dos lençóis que envolviam o paciente e prosseguiu. Pobre menino, embora educado por Vetúrio, qual se lhe fora filho, revelou-se desde cedo atormentado pela memória paterna. Em seguida, baixou o tom de voz e, abeirando-se cuidadoso do presbítero, observou, deixando-lhe perceber o constrangimento com que o recebia na intimidade. A morte de Varro acirrou na família, como é justo, o ódio ao cristianismo. Tassiano foi criado pela genitora na extrema veneração às divindades. A senhora costuma dizer que preparou o filho para combater a mistificação galileia e não oculta o propósito de fazê-lo sustentáculo da munificência imperial. Respeito, assim, a sua cooperação, na qual Pontimiana deposita a maior confiança. Contudo, sinto-me no dever de rogar-lhe cautela, a fim de que o rapaz não se sinta ofendido em seus princípios. O abnegado irmão dos pobres não se surpreendeu com a observação. Não obstante sentido, agradeceu a advertência. Que não faria para demorar-se ali, junto ao doente que ansiava por asilar nos seus braços? Ocupou-se carinhoso em ministrar as beberagens indicadas pelo facultativo, esforçando-se com todos os recursos de que dispunha na enfermagem completa. Tassiano piorava sempre. Noite alta, Alésio e a esposa se recolheram, recomendando a 3 escravos prestimosos se revezassem no trabalho noturno de assistência. O irmão Corvino, porém, não arredou o pé do leito. Demorava-se o moço na fase culminante da febre insidiosa. A escarlatina complicada atingira o período de invasão. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou-o com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No segundo dia, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas
o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Muitas vezes, velando-lhe o sono em lágrimas, o presbítero afagava-o paternalmente e sofria a tentação de rebelar-se. Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia? Não esposar a ele do Evangelho um novo modo de ser? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar, semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Adiantaria Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Em muitas ocasiões orou, pedindo a Jesus o inspirasse, e vezes frequentes contemplou o velho Corvino, em sonho, aconselhando-o a extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que lhe buscavam o exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes. Não podia, desse modo, hesitar. Grande era o amor pelo filho. No entanto, o amor sublime do Mestre era maior e devia conservá-lo digno nas responsabilidades supremas. Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou-o reconhecidamente, nele identificando não só o jardineiro-chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que o visitava perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas em explanações sobre ciência e arte, cultura e filosofia. Ligavam-se nos mesmos temas e nas mesmas preferências. Discutiam Virgílio e Lucrécio, Lucano e Homero, Epicuro e Timeu de Locros, Sêneca e Papiniano, com análogos pontos de vista. Todavia, como se temessem perder a fascinante comunhão em que se mergulhavam, pareciam linhas paralelas em religião. Evitavam sistematicamente qualquer comentário em matéria de fé. Amparado pelo amigo, o rapaz já conseguia efetuar vários passeios no parque enriquecido de suntuosa vegetação. E ali, à sombra de vigorosos abetos ou entre giestas em flor, entabulavam preciosas conversações, sorridentes e felizes, à maneira dos antigos helenos que preferiam a permuta de avançados conhecimentos no santuário da natureza. Certa feita, espicaçado pela curiosidade, Tassiano indagou quanto às razões do seu insulamento na Gália, quando poderia ser em Roma festejado professor. De onde vinha e por que se condenara à obscuridade colonial? Relutante, Corvino confessou que nascera na metrópole dos Césares, mas apaixonara-se pelo serviço junto à comunidade gaulesa e vira-se preso por fortes laços do coração. Que trabalho, contudo, encarecer-te-ia em Leão a ponto de esquecer-te? Perguntou o jovem com espontâneo carinho. Admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam abandonar a educação aos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir os pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial. Sim, sem dúvida, concordou o amigo bondoso. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incorrigíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em variadas zonas da terra. Em razão disso, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. E sorrindo, acentuou: por este motivo, converti-me em mestre-escola. Tassiano partilhou-lhe o bom humor. Nesse instante, uma ideia nasceu no cérebro de Varro. E se lhe trouxesse as crianças para uma visita de amor? Não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar-lhe a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete da luz divina?
quem adivinharia as vantagens de semelhante realização? Pela inteligência de que se mostrava portador, o filho naturalmente impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, era senhor das próprias convicções. Um cântico infantil conseguiria, de certo, sensibilizá-lo. Tassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente de olhos iluminados por secreta esperança e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos de que se erigira guardião. O pupilo de Vetúrio não regateou encômios à ideia. Sentir-se-ia muito feliz com a homenagem, declarou. Sempre admitira que o futuro pertence à criança. A civilização romana, a seu ver, não podia descurar-se da preparação juvenil. No dia previamente marcado, o próprio Tassiano, com o auxílio de Alésio e da mulher, organizou na encantadora Praça das Rosas Rubras, deliciosa criação de Corvino, o ambiente festivo da recepção.